Introdução: o mundo globalizado é institucionalizado, está em uma série de camadas sociais ou pré-requisitos para que se possa estar inserido no contexto da sociedade contemporânea, baseado no capital intelectual e financeiro, como, por exemplo, dispor da mesma linguagem de indivíduos de localidade onde vive, recursos financeiros, provimento de necessidades básicas com alimentação e moradia. Somos também condicionados ao sistema burocrático do cotidianamente, que, viga de regra, nos torna reféns do ato de ação de documentar, desde o nosso nascimento, uma série de registros acerca da sociedade, e são estes que muitas vezes viabilizam a manutenção da individualidade e da segurança social, pois o fato de uma pessoa em seus documentos pessoais torna-se invisível perante o Estado e a própria estrutura social, uma vez que eles são e se tornam da representatividade da definição do sujeito enquanto cidadão junto à instituição por meio de informações registradas. O acesso ao conceito de direito é prova maior que a burocracia numera-se aos registros como critério de primeiro que se tornou um cidadão apto a usufruí-los, em contrapartida à garantia de próprios documentos de cunho pessoal, e por si só pode se considerar como a concessão da segurança prevista no caso do Brasil ao marco normativo que se trata de documentos civil de Constituição Federal. Ao longo dos séculos, a forma de registro de informação necessária ao provimento de direito à informação para simplesmente enquanto de maneira do conhecimento humano for modificado cada vez mais aprimorado das condições de guarda então considerados suportes internacionais ou por meios que se registrava da informação como forma de preservá-la, assegurando a sua longevidade para que pudesse ser transmitida em outras pessoas. E isso se desenvolve na linguagem oral, da expressão artística, conceitual, concessivamente a grafia escrita, sobre a base do suporte como documento proporcionou aos povos um amplo desenvolvimento no campo intelectual, cultural, através de documento que pode-se então ter acesso à informação sobre o modo de vista própria da civilização do momento anteriores ou até mesmo na organização de experiências de outros tantos momentos diferentes. Nesse sentido, os povos vivem atos de registrar a ação que prospera ao desenvolvimento humano e uma forma de manutenção de sua memória, desarte que foi diretamente através da memória e expressa por meio da ação documentar realizada por outras civilizações culturais passados sem que tivesse experimentar exaustivamente vivências anteriores. O homem aprendeu a se organizar, processar a informação como insumo de manutenção da sua vida ao desenvolvimento social. Desde o surgimento do primeiro registro, verifica-se um salto tecnológico nos períodos que compreendem a exploração de diferentes suportes de informação, mais dos primitivos, o exemplo da pedra, argila, papiro, base de couro, para pergaminhos, passando para recursos de maior expressão, ao fim da Idade Média, como o emprego do papel e imprensa, que por sua vez proporcionou uma ampla variedade de formatos, como jornais, folhetins, fotografias, instrumentos cartográficos, dentre outros. É o fato que os formatos citados, que perduraram até os dias atuais, entretanto, dependia das transformações no que se diz a respeito do design, inclusive da própria composição do processo de produção da matéria base, no caso do papel, que dirige em quase todo, mas principalmente do volume produzido na composição química, na relação do modelo ancestral, de características rústicas do teor de ácido peculiares do período em que começou a ser produzido em larga escala,
Ao longo, por sua vez, pede deixar ilustra diversas formas de documento que formam um gênero textual, estrutura desde a sua antiguidade, de maneira direta ou indireta. Também são suportes de informações, mas apresentam sobre o tipo de gênero que não cunho textual do suporte de papel, ou seja, de caráter tridimensional, e como o caso de vasos artísticos, frutos de trabalho de artesão, quadros de pinturas da terra, esculturas, mas diferentes materiais, pedras ao aço, os conjuntos de peças arquitetônicas e outros tantos elementos são capazes de informar sobre algo ou mesmo transmitir informações e equivocar memórias. Recentemente, com o aprimoramento da tecnologia da informação (TI), o uso de sistemas eletrônicos para provimentos de novos suportes de informação no contexto contemporâneo culminou-se em uma geração de gêneros documentais que vão formulando eletrônico e passando pelas digitais até os virtuais. Inclusive, houve também uma expansão de possibilidades de uso e aplicabilidade de suporte sobre no que se diz a respeito do sistema de informação de comunicação, em que a informação passou a ser gerada, processada e armazenada de forma completamente digital virtual, ao mesmo tempo que em alguns casos da forma híbrida, ou seja, conciliando em uma atividade de suporte tradicionais e digitais. Na nova configuração social do Ocidente, de algumas culturas orientais, nas quais o cotidiano tende-se cada vez mais os bits e os bytes em novas tecnologias de informação e comunicação do TIC, parece chegando no estágio onde tudo requer a informação do trabalho ao lazer, e essa informação passou então a ser processada de forma veloz e dinâmica para atender a demanda das pessoas movidas pelos fatos cotidianos, que por sua vez tornou-se tão rapidamente obsoletos quanto um clique na tela do smartphone. Em outras palavras, a cultura de mal aprende a lidar com a determinada tecnologia ao longo da se depara com outras tantas recém-surgidas e no que ao tanto já estão no prazo de validade tecnológica por também. E alguns poderão achar a descrição anteriores que resume-se a sociedade da informação no conhecimento em si, que porém há de se perceber que nem toda a informação caracteriza por necessidade ou hoje o que haja vista varia, variabilidade entre o dado da informação. Em tempos fáceis de produção e disseminação de conteúdo informacionais criteriosa e análise da seleção de informação, apresenta-se formas de promover o conhecimento de fato, ou seja, aquele que o segundo nosso entendimento é capaz de fazer em seu indivíduo e toma decisões ênfases, desenvolvimento de suas atividades, o que estaria mais próximo de, de status coerentes à terminologia da sociedade da informação. A informação potencialmente útil disponível no campo hábito, no tanto, torna-se uma ferramenta de estrategicamente rentável, prazerosa de pessoas e instituições. A forma como a informação é organizada, disponibilizada e também capaz de se refletir diretamente na quantidade de serviço prestado ao regime no qual a informação está associada, o sistema de gestão de informação, o SIG, ao mesmo trabalho, unidades de informação, aqui entendida enquanto arquivos, bibliotecas, centros de documentação e museus, corroboram não só no tratamento de organização
da informação, mas impactam diretamente o objetivo final de disseminação e acesso a estas. Por esse exemplo, na biblioteca, o Estado documental organiza-se através de coleções em que sua maioria refletem a produção, conhecimento humano em suas diversas áreas. Já no museu, as peças em que, através dos mecanismos das exposições, mostram as culturas e são retratadas intencionalmente em temas de finalidade de informar, entreter o público, como também há um arquivo que consistente possui um sistema orgânico de acumulação de documentos arquivísticos resultam das ações institucionais das pessoas físicas e jurídicas que demandam a produção e acumulação destas como forma jurídica probatória administrativa que poderão ser posteriormente ter seu valor revestido ao social e pesquisas pelo teor de informação presentes em seus documentos relevantes destas sociedades, especialmente na minha formação em bases que perpassam a administração da saúde, da indústria, arquivologia e esta última forma, mais particular na ciência da informação, faz com que possa enraizada a visão real da necessidade da informação, das demandas de atividades cotidianas e expedientes de diferentes instituições, as quais têm documentos de fontes imprescindíveis das informações, que sejam por meio de físico, eletrônico ou digital. Por mais de 3 anos atuam no acervo arquivístico em grandes instituições públicas brasileiras, sendo enquadrado no contexto de instituições federais do ensino superior, o FIES, e outras ligadas diretamente a autarquias do Ministério da Saúde, foram nítidas implicações em questões institucionais ligadas à administração que residam diretamente às condições e aguardo da preservação documental, o que é claro que acarreta não só transtornos de ordem operacional administrativa, que é as formas sistemáticas que implicam variáveis da memória envolvidas em documentos de acervo, tais como a perca do dano do conteúdo conceitual, físico e informacional. Desta forma, teoricamente falando, os documentos das instituições deveriam ser tratados, organizados e colocados em dispositivos de usuário segundo seus critérios que visassem dar o acesso e preservação bem patrimonial conforme já exposto. De grande varia da tomada de decisões de edificação social, tudo isso na estratégia contra a ação da deterioração das causas internas e aquelas advindas das condições de produção, os elementos presentes no próprio suporte documental ou fatos externos da ação do tempo, do homem, do ambiente, atmosfera, dentre outros. Na realidade, o que se propõe perceber a partir do olhar científico da própria prática cotidiana de diferentes acervos de documentos em distintas oportunidades foi o descanso pelo qual o sujeito de acervo da maioria das instituições de acervos negligenciados pela falta da informação dos gestores e pela própria mentalidade de alguns profissionais, pela cultura organizacional, como se fossem bastante, soma-se na ausência das políticas internas de instituições que visassem diretamente a preservação do documento, a observância das diretrizes e normas advindas dos outros órgãos e agências regulamentadoras. Nesse sentido, se faz necessário realizar ações contínuas que visem a preservação a fim de tanto o documento quanto a informação e detém e representa que estejam em condições favoráveis, passíveis de recuperação, assimilação afetiva pelo cidadão usuário de informação, ou seja, conteúdo que deve estar legível sem aspectos de degradação de estruturas de signos ou sinais das próprias estruturas conceituais que impeça a utilização, no caso de documentos textuais, estando preservados nas marcas de validação como carimbos, rúbricas, isto é claro, visando não só os prolongamentos da sua vida útil documental, mas toda a rede que se baseia nele e exercício de atividades que sejam áreas de pesquisa de caráter administrativo para o estudo de lazer. Na literatura arquivística, assim como em outras áreas comuns dela, encontra-se em publicações referências que sinalizam para a questão necessidade de meios de preservar documentos, de exemplos de manuais de preservação. A conservação no restauro, da mesma forma, é o tema constante e alvo de debates, de pesquisa e publicação do escopo de profissionais de informações, que podemos entender como compõem as áreas da concentração a fim da ciência da informação,
arquivística, bibliotecários, documentaristas, museólogos. Isto explica a exigência de necessidade muitas vezes demandadas pelos próprios acervos, os quais os profissionais são vinculados aos exercícios na sua atividade. Contudo, normalmente se trata de um tema recorrente de interesse dos profissionais que tratam, organizam, gerenciam e armazenam e disseminam o conteúdo presente nos documentos, ou seja, da informação, e por causa dos profissionais que com, comporem com grande área da concentração da ciência da informação, ainda assim a preservação documental, enquanto as áreas temáticas da disciplina encontram-se em alguns aspectos tão poucos abatidos, no exemplo do contexto da centralização de pesquisas, como objeto de estudo, tendo ainda abordado o fenômeno do periférico ou recurso auxiliar. Neste sentido, passa-se a questionar e consiste a conservar documentos mediante ao viés de tratamento e recuperação de informação do âmbito arquivístico. Visando responder o presente questionamento, foram traçados alguns objetivos que visam estrategicamente corroborar com a elucidação das questões centrais de pesquisas e com o objetivo geral elencado na análise temática da preservação documental, a partir de perspectiva arquivística, uma vez estabelecendo um viés norteador do estudo. Quantas abordagens abordaremos especificamente que foram adotadas enquanto recurso para atingir a questão do macro de pesquisa? A primeira abordagem descreve seu contexto correlacional entre a preservação documental e a ciência da informação. O seguinte analisou-se a legislação e a necessidade de atuar legal mediante a abordagem da preservação documental para então se inferir acerca da preservação documental, da conjuntura institucional da tecnologia e, por fim, identificar o domínio da preservação documental com o contexto da ciência da informação. Enfoque do metodológico. A pesquisa que é apresentada foi realizada durante o intercurso do mestrado da Ciência da Informação, ou seja, em um período que compreendeu seu ingresso em abril de 2014 até o seu encerramento do mês do ano 2016. Porém, consta a forte possibilidade contida do ponto de vista do aprofundamento dos estudos, o que não necessariamente está entrelaçado ao programa de pós-graduação em Ciências da Informação da Universidade Federal da Paraíba. Mediante o objetivo previamente estabelecido, optou-se pela utilização da técnica de pesquisa descritiva. Segundo a pesquisa, o estudo descritivo seleciona uma série de questões que mede a coleta de informação de cada uma delas, assim como farei redundância de descrever. A pesquisa sempre a técnica bibliográfica e documental foram utilizadas a respeito da coleta da utilização e a compilação de informações apresentadas nesse estudo, uma vez que, além de fontes secundárias utilizadas em pesquisa, tais de livros, de revistas e artigos científicos, periódicos, publicações eletrônicas, foram utilizados manuais, preservações para o trabalho, lançou-se à mão ainda a utilização de fontes primárias de pesquisas por parte da legislação federal, resolução do órgão de entidades reguladoras em nível nacional e internacional que se enquadram na área da temática do estudo. Em relação à sua redação da base científica legal, também auxiliou-se na sustentação das indicações das colocações da realização ao decorrer do texto. Após a fase de levantamento do material de pesquisa, foi utilizada uma estratégia de análise de conteúdo, enquanto a metodologia de pesquisa usada para descrever a implementação do conteúdo da classe dos documentos e textos. Dessa análise, conduzimos a descrição de sistemáticas quantitativas e quantitativas para reintegrar a mensagem e atingir a compreensão significativa dos níveis, além de uma leitura comum. A abordagem, por sua vez, caracteriza-se como sendo um tipo de quantitativa segundo a perspectiva de Miniato e Sanchez. Realiza a aproximação fundamental para a intimidade entre o sujeito e o objeto, uma vez que ambos são as mesmas de natureza. Ela envolve como empatia. Neste sentido, as investigações têm voltado para uma análise quantitativa e têm como objetivo situações complexas estritamente particulares. O estudo que emprega na metodologia quantitativa
de ordem de descrever a complexidade de determinados problemas e analisar a interação de certas variáveis e compreender e classificar o processo e a dinâmica vividos no grupo social, contribuindo para um processo de mudança de determinado grupo. Richard Jackson. Na fase de compreensão de levantamentos de materiais a serem utilizados do conteúdo, além de fontes primárias e secundárias, também foram utilizados no recurso de pesquisa de base de dados, o CAPS-CIEL. Durante o levantamento de fontes, no entanto, foi identificado enquanto que thread de busca todo o material coletado submetido à análise que estiver dentro e passando na área temática do estudo que seja preservado voltado para documentos, e nesse sentido foram definidos descritores a serem utilizados na etapa do levantamento da fonte informacionais. Para a apresentação, por sua vez, os descritores foram divididos em duas classes, da língua portuguesa e da língua inglesa. Os escritores utilizados na língua de pesquisa de origem da língua portuguesa foram preservação de teoria da preservação técnica, preservação, métodos de preservação, preservação patrimonial, preservação digital, documentos físicos, documentos digitais, centros de conservação, restauração, informação, mediação de informação, unidades de informação, arquivologia, arquivística profissional, profissional da informação, tecnologia da informação, informação, cultura, patrimônio cultural, patrimônio artístico, patrimônio histórico, patrimônio nacional da ciência, ciência da informação, ciência da informação, memória social, arquivo, biblioteca e museu. Por sua vez, os escritores utilizados na pesquisa de origem da língua inglesa foram preservando documentos Conservation Restoration Information Society. Tais escritores selecionados serviram como recursos metodológicos para otimizar a recuperação de dados requerentes à pesquisa. E como se pode estar observado, os escritores da língua portuguesa foram amplamente afins de realizar exaustivamente a busca, uma vez que a língua portuguesa constitui diversa mais inglesa, a qual utiliza termos simples, genéricos para contextualizar o vocabulário. Como se pode observar acima, a estrutura adotada para a apresentação dos resultados de pesquisa, de modo geral, com certeza.